As lendas urbanas japonesas existem um ponto muito específico entre tradição antiga, medo coletivo e modernidade extrema. Diferente de muitos países onde histórias de terror ficam presas ao folclore rural, no Japão, o sobrenatural evoluiu junto com suas cidades, os trens, as escolas, hospitais e até mesmo a internet. É justamente isso que torna as lendas japonesas tão perturbadoras. Elas parecem acontecer no mundo real, no cotidiano comum e em lugares familiares. A origem dessas histórias vem de uma mistura profunda entre o folclore tradicional japonês e acontecimentos históricos do país. Durante séculos, o Japão desenvolveu crenças ligadas aos yokais, criaturas sobrenaturais do folclore, e aos onryo, espíritos vingativos que retornam após mortes violentas, traições ou sofrimento extremo. Diferente da visão ocidental de fantasmas apenas como almas perdidas, na cultura japonesa existe a ideia de emoções negativas muito fortes que podem permanecer no mundo físico. Raiva, tristeza, humilhação e vingança seriam capazes de manchar lugares, objetos e pessoas. Essas crenças ficaram ainda mais fortes por causa da própria história do Japão. O país passou por guerras, terremotos, bombas atômicas e tsunamis, e período de intensa pressão social. Muitos estudiosos acreditam que as lendas urbanas modernas refletem medos reais da sociedade japonesa: o isolamento, excesso de cobrança, suicídio, violência escondida e o medo da tecnologia. É por isso que tantas histórias envolvem estudantes, túneis vazios, estações de trens, banheiros escolares e chamadas telefônicas misteriosas. São ambientes comuns da vida japonesa transformados em cenários de terror psicológicos. Nos anos 1970 e 1980, com o crescimento acelerado das cidades e da cultura escolar, as lendas urbanas começaram a se espalhar entre adolescentes. Histórias como a de Kuchisake Onna, a mulher da boca rasgada, se tornaram verdadeiros fenômenos nacionais. Crianças voltavam da escola apavoradas. Rumores circulavam pelas ruas e algumas escolas chegaram a organizar grupos para acompanhar alunos até em casa. O medo coletivo ajudava essas histórias a sobreviverem, porque cada pessoa acrescentava um detalhe novo, tornando a lenda ainda mais convincente. A chegada da internet levou tudo para outro nível. Fóruns anônimos japoneses, creepypastas e vídeos começaram a transformar antigas histórias em experiências multimídia. Lendas como Akamanto ou Tek Tek, Tomino no Jigoku e a Garota do Vaso Sanitário passaram a circular pelo mundo inteiro. Muitas ganharam versões diferentes, falsas provas, gravações editadas e supostos relatos reais. Isso fez com que a linha entre ficção e realidade ficasse ainda mais borrada. O terror japonês também funciona de maneira diferente do ocidental. Em muitos filmes e histórias americanas, o medo vem do choque visual, monstros ou violência explícita. Já no Japão, o terror costuma trabalhar com silêncio, desconforto, culpa e tensão psicológica. A entidade quase nunca vai aparecer completamente. O horror está no que pode estar observando você no escuro, no corredor vazio, na ligação sem resposta ou na sensação de que algo não deveria existir, mas existe. Talvez seja por isso que as lendas urbanas japonesas continuam tão populares até hoje. Elas não parecem histórias distantes, elas parecem avisos, como se o sobrenatural estivesse escondido atrás da rotina comum, esperando apenas alguém olhar no lugar errado, ou ouvir um nome proibido, ou atender uma ligação na madrugada. Dito isso, vamos conferir algumas das lendas que aterrorizaram e ainda aterrorizam o Japão e o mundo. A Mulher da Boca Rasgada. A lenda da Mulher da Boca Rasgada é uma das histórias urbanas mais famosas e assustadoras do Japão. Conhecida como Kuchisake Onna, ela se tornou um verdadeiro fenômeno cultural ao longo das décadas, atravessando gerações
escolas, programas de televisão, mangás, filmes e fóruns de internet. O que torna essa história tão perturbadora não é apenas sua aparência grotesca, mas da maneira que a criatura invade situações comuns do cotidiano. Diferente de monstros gigantes ou criaturas sobrenaturais claramente fantásticas, a mulher da boca rasgada aparece em ruas vazias, becos silenciosos e caminhos escolares, lugares reais onde qualquer pessoa poderia estar sozinha. A versão mais conhecida da lenda descreve uma mulher extremamente pálida, de cabelos longos e escuros, usando um casaco comprido e uma máscara cirúrgica cobrindo o rosto. No Japão, máscaras são comuns por causa de doenças, alergias e poluição, o que torna sua aparência ainda mais inquietante. Ela consegue se misturar facilmente entre as pessoas normais. Em muitas histórias, ela aborda crianças ou jovens caminhando sozinho à noite. Sua voz costuma ser calma e educada, quase gentil. Então ela faz a pergunta que transformou a lenda em um clássico de terror japonês. Ela pergunta: "Eu sou bonita?" Se a vítima responde não, a mulher enlouquece e mata a pessoa imediatamente com uma tesoura enorme ou um objeto cortante. Mas, se responder sim, também não irá se salvar. Lentamente, ela remove a máscara, revelando um enorme corte que vai de uma ponta à outra de seu rosto, rasgando suas bochechas até perto das orelhas. O sorriso deformado transforma seu rosto em algo quase impossível de se olhar. Depois disso, ela faz uma segunda pergunta: "E agora?" A partir daí, quase todas as respostas levam à morte ou mutilação. Em algumas versões, se a pessoa disser que ela continua bonita, a entidade corta a boca da vítima para deixá-la igual a ela. Em outras, ela simplesmente mata quem estiver diante dela. O que torna essa história tão marcante é justamente a impossibilidade de escapar. A lenda parece construída como uma armadilha psicológica. Não existe resposta correta. Não existe decisão segura. É um medo inevitável, algo muito comum nas histórias de terror japonesas. As origens de Kuchisake Onna são cercadas de rumores e versões diferentes. Alguns acreditam que a história surgiu no período Heian, entre os séculos 8 e 12, ligada a antigas narrativas de espíritos vingativos japoneses, conhecidos como Onryo. Nessa versão, a mulher teria sido extremamente bonita, mas também infiel. Ao descobrir a traição, seu marido, tomado pela fúria e pelo ciúme, cortou sua boca de orelha a orelha enquanto gritava: "Quem vai achar você bonita agora?" Após morrer, ela teria retornado como um espírito vingativo, condenada a vagar eternamente, buscando validação e espalhando sua própria desgraça para outras pessoas. Entretanto, a lenda moderna ganhou força principalmente nos anos 1970. Durante esse período, o Japão viveu uma explosão de relatos envolvendo a mulher da boca rasgada. Crianças diziam ter visto a entidade perto de escolas, ruas residenciais e parques. O pânico ficou tão intenso que jornais chegaram a comentar o fenômeno, e algumas escolas organizaram grupos para que alunos voltassem para casa acompanhados. Pais ficaram assustados, professores discutiam estratégias de segurança e boatos se espalhavam rapidamente. Em várias cidades japonesas, pessoas afirmavam que a mulher mascarada perseguia estudantes com tesouras nas mãos. É importante lembrar que, naquela época, o Japão passava por transformações sociais intensas. O crescimento acelerado das cidades trouxe a sensação de anonimato, medo urbano e isolamento. A ideia de uma figura aparentemente normal, escondendo algo monstruoso, refletia um medo moderno muito forte, o de que o perigo pudesse estar disfarçado entre as pessoas comuns. Existem também inúmeras formas de sobreviver a Kuchisake Onna, dentro da própria lenda. Algumas histórias afirmam que respostas ambíguas confundem a entidade. Em vez de dizer sim ou não, a vítima deveria responder algo como "você é normal" ou "mais ou menos". Outras versões
Dizem que jogar balas ou doces no chão distrai a mulher, permitindo a fuga. Há ainda quem diga que mencionar a palavra pomada 3 vezes afasta a entidade, embora ninguém saiba exatamente por quê. Esses detalhes absurdos são típicos das lendas urbanas japonesas, porque fazem a história parecer um manual secreto de sobrevivência, aumentando ainda mais sua circulação entre adolescentes. Com o passar do tempo, a mulher da boca rasgada se tornou uma figura permanente da cultura pop japonesa. Ela apareceu em filmes de terror, animes, mangás e videogames. Uma das adaptações mais conhecidas é o filme Carved, The Slight-Mouthed Woman, que expandiu a mitologia da personagem e apresentou novas interpretações para sua origem. Em muitas dessas obras, ela deixa de ser apenas um espírito vingativo e passa a representar traumas sociais de abuso, obsessão estética e medo coletivo. Visualmente, a Kuchisake Onna acabou influenciando toda a estética do horror japonês. O cabelo longo escondendo parte do rosto, o silêncio desconfortável e os movimentos lentos e a combinação entre beleza e deformidade aparecem em diversas outras obras de terror do Japão. Personagens como Sadako, de O Chamado, carregam elementos semelhantes dessa tradição. Mas talvez o aspecto mais assustador da mulher da boca rasgada seja o fato de que ela não parece totalmente impossível. Ela não surge em castelos antigos ou cemitérios amaldiçoados. Ela aparece na sua rua, na rua da sua casa, em uma esquina silenciosa, caminhando atrás de você durante a noite, com uma máscara comum cobrindo o rosto, no Japão, onde milhões de pessoas usam máscaras diariamente. Isso transforma qualquer desconhecida em uma possível ameaça dentro do imaginário popular.